Examinando a Escritura. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo, pois eu irei te mostrar a importância da doutrina bíblica na vida cristã, onde nos dias atuais muitos têm dado pouca importância para este assunto, para a palavra de Deus, mas existem alguns remanescentes e estes estão lutando para que assim a doutrina bíblica verdadeira, aquela que está contida na Bíblia Sagrada, venha voltar a ser ensinada, instruída para que o povo cresça no conhecimento, na graça e não no emocionalismo. Então fica aqui comigo até o final e você irá se deliciar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta a minha e a sua vida. Não vá atrás de movimentos que são passageiros, de movimentos que alimentam só o seu ego, que alimentam passageiramente o seu emocional. Mas se você ficar aqui comigo, eu vou te mostrar a importância da doutrina bíblica na vida cristã. E você vai ver que em muitos momentos nós não estamos vivendo este tempo. Então, fique aqui até o final deste vídeo para que você seja edificado pela palavra de Deus. Vamos lá. Bíblia, caneta e papel na mão e vamos examinar a Escritura. O texto que eu gostaria que você lesse é o texto de 2 João, a segunda epístola que escreveu o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, seu capítulo 1 e o seu versículo 9, que diz da seguinte maneira: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Leiamos de novo o texto áureo da nossa examinação. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Perceba que eu não estou falando aqui de costume, eu estou falando de doutrina bíblica, as doutrinas sistemáticas da nossa teologia. Então, por mais que queiramos ser modernos, diferente dos cristãos de alguns anos atrás, Deus é o mesmo. Por mais que as nossas práticas de culto sejam menos formais do que há alguns anos, Deus é o mesmo. No livro de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. Por mais que nós digamos aceitar este ou aquele ponto, sendo como o nosso ponto de vista mais adequado, Deus é o mesmo. Por isso, aquilo que Ele revelou e requer de nós continua exatamente o mesmo. Embora o mundo moderno negue a vontade soberana de Deus, e nós, muitas das vezes, estamos mais dispostos a ouvir o mundo do que ouvir a Deus. Mas a doutrina cristã é a mesma. Então fica aqui comigo que você vai estudar comigo, subordinado ao tema, a importância da doutrina bíblica na vida cristã. Podemos dizer que a igreja do Novo Testamento ela cresceu porque deu amplo destaque ao ensino doutrinário. Foi assim que ela conseguiu ter crescimento constante. Vou repetir para você. Foi assim que ela conseguiu ter um crescimento constante. Isto não quer dizer que a igreja não sofresse oposição. Sofria sim. Nem que não enfrentasse falsos ensinos e heresias, mas ao contrário. Os cristãos foram martirizados por causa de suas profundas convicções doutrinárias. Não abriram mão delas.
Ninguém arrisca a sua vida por algo que não acredita fortemente. Mas os cristãos não negaram a Cristo nem a doutrina de Cristo. Para eles, os fundamentos da fé eram nítidos. O fato é que a igreja, desde a sua origem, era estruturada na palavra de Deus. Era capaz de divulgar e defender as suas doutrinas básicas. Mas se hoje você perguntar a um cristão as doutrinas básicas da teologia, eles não saberão responder. Se você perguntar a um cristão do século XXI, a maioria não saberá responder, porque eles estão indo em busca de movimentos, indo em busca de falsas profecias que alimentem o seu ego, falsas línguas estranhas que alimentem o seu emocional. Não sou contra a profecia e não sou contra línguas estranhas, pois a doutrina bíblica, ela fala sobre estas coisas, mas a Bíblia diz que muitos falsos profetas surgirão em nosso meio e devemos ter cuidado. E se nós atentarmos para as doutrinas bíblicas, teremos discernimento para o que está ocorrendo em nosso tempo. Então, o fato é que a igreja, desde a sua origem, está estruturada na palavra de Deus. Ela era capaz de divulgar e defender suas doutrinas básicas. Ela estava edificada sobre um fundamento dos apóstolos que recebeu de Cristo. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Então, perceba que nós estamos cada dia fugindo, se distanciando das doutrinas bíblicas. E espero que você esteja aqui comigo neste vídeo percebendo o perigo que nós estamos correndo. Sei que em alguns lugares ainda se dão valor à palavra, ao ensino, para que o povo, as ovelhas sejam edificadas através da palavra de Deus. Mas fica esta palavra introdutória para que você comece a pensar sobre este assunto. Os apóstolos transmitiram os ensinamentos de Jesus com fidelidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei ou ensinei, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a parte A do versículo, quando o apóstolo Paulo recebe ali do Senhor a instituição, o ensinamento da ceia do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com a respeito ao verbo da vida. Como diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e nela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Mas talvez você esteja se perguntando, o que é doutrina bíblica? Então, preste atenção para que você não confunda doutrina bíblica com costume.
Vamos lá. Ao contrário da filosofia, a doutrina cristã não se perde em especulações. Se, por outro lado, conduz-nos a conhecer mais intimamente a Deus, por outro lado, observe, ela nos constrange-nos a ter uma vida santa e irrepreensível. O escritor André Bonar, ao destacar-lhe a importância em nosso cotidiano, ele foi enfático em dizer que a doutrina é coisa prática, visto que desperta o coração. A palavra doutrina significa ensino, instrução. No caso, é bíblica, porque a sua base é bíblica. É interessante que você observe o que eu vou falar neste momento. A palavra doutrina se origina do grego didaquê, significando ensino ou instrução. Seu sinônimo comum é didascalia. Os dois termos expressam tanto o ato de ensino no sentido ativo, como aquilo que é ensinado no sentido passivo. Didaquê aparece cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Já didascalia, cerca de 17 vezes nas epístolas pastorais, cerca de 22 vezes no Novo Testamento. Então, quando falamos em doutrina, estamos nos referindo àquelas que são expostas na Bíblia e que representam o alicerce, o sustentáculo de nossa fé. Se descuidarmos e desprezarmos as doutrinas, perderemos a nossa identidade espiritual como os servos de Deus, como seguidores de Cristo e como os discípulos de Cristo. Em vez de você trazer doutrina, você tem trazido o quê? Ensinamentos falácios, ensinamentos de sua própria mente, de sua própria cabeça. Se é doutrina, ensine doutrina. Se é pregação, pregue. Não inverta as coisas. Mas vamos lá. A definição de doutrina. Ainda falando sobre o que é doutrina, vamos definir para que você compreenda do que nós estamos falando e queremos resgatar isso em nosso meio. A definição de doutrina é o conjunto de princípios básicos em que se fundamenta um sistema religioso, filosófico ou político, rudimento da fé cristã. Isso você vai encontrar no dicionário. É a definição da palavra doutrina. Não quer dizer que o cristianismo é um sistema religioso. Espero que você tenha entendido. A doutrina, ela é um conjunto de princípios que, tendo como por base as Sagradas Escrituras, ela vai orientar o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Ela pode ser definida ainda como ensino da Bíblia. Este, contudo, tem de ser persistente, sistemático e ordenado, induzindo os santos a se inteirarem de todo o conselho de Deus, como está escrito em Atos capítulo 20 e o versículo de número 27. Agora nós iremos falar sobre os objetivos da doutrina. O principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o nosso conhecimento com Deus. Como está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que você tem levado o seu povo, as suas ovelhas, os seus membros a conhecer o Senhor? Ou você tem levado só uma palavra de motivação, de ânimo?
mas leve como Moisés levou o povo à presença de Deus. Moisés lutou para levar o povo ao monte para se encontrar com Deus. Moisés não queria a glória para si, mas queria que o povo recebesse a glória de Deus. Se não o conhecemos experimental e redentivamente, como haveremos de colocar-nos a seu serviço? Como está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. O Israel do Antigo Testamento caiu na apostasia por não conhecer a Jeová. Através de Osés, o Senhor amoroso lamenta dizendo: ó, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Osés capítulo 4, versículo 6. A doutrina bíblica também visa a perfeição moral e espiritual do ser humano. A doutrina, ela trata do moral do homem. Não precisa você expor o pecado de alguém publicamente, mas através da doutrina da palavra de Deus, esta palavra já vai tocar no moral, no espiritual. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo é mais do que claro e incisivo, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 17. Nós estamos falando sobre a importância da doutrina bíblica na vida cristã. Será que você tem conhecimento da doutrina bíblica em sua vida? Será que você tem aprendido e compreendido sobre a doutrina bíblica na sua vida? Mas nesta hora eu vou lhe mostrar aqui os objetivos da doutrina bíblica na vida cristã. E qual é o principal objetivo da doutrina bíblica? Eu vou lhe dizer agora. É aprofundar o nosso conhecimento de Deus. As doutrinas são uma exposição das verdades centrais aos fundamentos de nossa fé. Portanto, devem ser estudadas de forma sistemática, para que, uma vez que estiverem devidamente agrupadas, serão melhor analisadas, como aparecem na Bíblia em ambos os testamentos. Saber em que se crê é fundamental para a existência de uma vida cristã frutífera. Assim se expressou o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Se você não souber em quem você tem crido, quem aparecer dizendo eu sou Cristo, você crerá. Se você não conhecer as doutrinas bíblicas, você não saberá lutar contra o inimigo de sua alma, que é espiritual. Paulo falou: eu sei em quem tenho crido, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo de número 12. Isso quer dizer que ele tinha uma crença firme, razão pela qual foi capaz de suportar provações, tribulações, tentações e etc. Paulo passou por tanta coisa. Será que você, nos dias atuais, suportaria? Será que nós suportaríamos? Então, qual a necessidade da doutrina nos dias atuais? Há cristãos que, menosprezando a doutrina bíblica, alegam dizendo o seguinte: o importante não é a teoria, e sim a prática. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é meramente teórica?
Ela é a vontade de Deus. E como tal deve ser posta em prática. Os filhos de Israel ordena o Senhor dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serás por testeiras entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Deus ordenou ao povo de Israel que escrevesse, que tivesse a lei dele em todo lugar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Ou deitando, ou levantando, ou andando, ou caminhando, ou escrita nos umbrais de tuas portas. Se você for lá em Israel, você verá que nos umbrais dos portais, das portas, você vai ver lá os 10 mandamentos. E o que nós temos feito? Estamos participando de um culto de oba-oba, um culto que alegra só momentaneamente, ou temos tido um culto doutrinário, onde nós passamos a conhecer, a aprender, a discernir, para que aquilo que nós ouçamos com os nossos aparelhos auditivos desça ao nosso coração e o Espírito Santo escreva na tauba da nossa alma e de nosso espírito. Precisa-se conhecer a doutrina e então praticá-la. Como podemos saber se estamos na luz, se não examinarmos nossos conceitos, nossas ações pela doutrina bíblica apresentada? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quando se expõe a algo, nossa base não pode ser o julgamento próprio, mas por meio da verdade apresentada pela Bíblia. Tendo conhecimento das coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, como está escrito em João 13,17. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 13, versículo 13. Ao terminar o sermão da montanha, Jesus esclarece o que aquele que esperava daqueles que ouviram seus extraordinários ensinos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A conclusão é clara. Primeiramente, necessita-se ouvir o ensino e depois praticá-lo. Quanto àqueles que não praticam seus ensinos, Jesus foi claro em afirmar que edificam suas casas sobre a areia e por isso será grande a sua ruína. Edifique a sua casa sobre a rocha, como esta criança está fazendo, se deleitando sobre o texto sagrado e orando ao Pai para que escreva em seu coração e ela possa viver a sua palavra. Mas nos dias de hoje, o que vemos? A reação dos ouvintes em razão do ensino do Mestre. A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus que ensinavam e não praticavam. Como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mas vejamos por que a doutrina bíblica é necessária. A doutrina bíblica nos proporciona, número 1,
a salvação em Cristo. Paulo instruiu o seu jovem filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Por quê? Porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, Timóteo, como aos que te ouvem, Timóteo. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Por que a doutrina bíblica é necessária? Número 2, a doutrina bíblica nos santifica. Então, em sua oração sacerdotal, Cristo se refere ao poder santificador da palavra de Deus desta forma, ele dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. João 17, 14 ao 17. Por que a doutrina bíblica é necessária? Número 3. A doutrina bíblica nos torna sábio. Você quer ser sábio? Timóteo, instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd, se tornou um dos melhores pastores do Novo Testamento. Ainda jovem, veio ele a ser considerado um sábio, conforme lhe escreve Paulo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A doutrina bíblica é imprescindível para o nosso crescimento na vida cristã. Sua necessidade pode ser constatada tanto coletiva como individualmente. Então, não despreze a doutrina bíblica. Não deixe de ensinar as doutrinas bíblicas sistemáticas da nossa fé. Muitos não conhecem. Talvez você diga: não, isto é coisa para curso de teologia, formação teológica. Sim, são as doutrinas sistemáticas que você vai estudar dentro de uma academia, mas você, como um obreiro, você deve levar essa palavra de forma simples para que o povo entenda, mas carregada de fé, de graça e de unção. Não despreze as doutrinas bíblicas. Será que onde você está, você tem ouvido a doutrina bíblica? Nós falamos aqui, neste pouco período de tempo, sobre a importância da doutrina bíblica na vida cristã. E espero que você tenha aprendido, pois iremos ainda falar num vídeo número 2 deste tema, falando sobre a importância da doutrina bíblica na vida cristã. Eu espero que você tenha acordado, que o Espírito Santo tenha te despertado para este assunto, pois é necessário examinarmos a Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa sempre estar meditando nas doutrinas bíblicas da nossa fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo examinando a Escritura. E não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, comente e deixe aqui o seu comentário.